Olá a todos, bem-vindos ao 10º episódio do podcast Vozes do CHUC. A nossa conversa de hoje pretende assinalar o Dia Europeu da Insuficiência Cardíaca, que é hoje comemorado, e temos como convidada a doutora Fátima Franco, do Serviço de Cardiologia do CHUC. O Dia Europeu da Insuficiência Cardíaca procura chamar a atenção para uma condição de saúde que acarreta um elevado número de internamentos em Portugal. Estima-se que só em Portugal existam cerca de 500 mil pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca e no mundo existem mais de 64 milhões de pessoas que sofrem desta patologia. Bom dia, doutora Fátima. Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar um bocadinho a nossa visão do que é a insuficiência cardíaca. Doutora Fátima, eu começo precisamente por lhe perguntar como podemos definir a insuficiência cardíaca? De uma maneira muito simples, o coração é uma espécie de um motor que leva o sangue, os nutrientes a todo o organismo. Quando esse motor começa a ter problemas, começa a entrar em falência, quer porque não consegue bombear, quer porque não consegue receber o sangue, então temos um quadro de insuficiência cardíaca. Na primeira condição chamamos insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, portanto a bomba está em falência. Na segunda, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É um problema de distensão, não consegue receber adequadamente e as pessoas também têm sintomas de falta de ar e sintomas de insuficiência cardíaca. E quais são os principais sintomas de insuficiência cardíaca? 90% das pessoas têm queixas de falta de ar, cansaço, muitas vezes edema, o que em linguagem mais simples chamamos de inchaço das pernas, não conseguem dormir em posição horizontal, porque começam ou com falta de ar ou com tosse, têm que pôr pelo menos 2 almofadas. Portanto, um dos sintomas mais frequentes é a intolerância ao esforço, o cansaço e a dispneia. Algumas pessoas, alguns doentes, têm essencialmente o que nós chamamos sintomas de baixo débito, ou seja, não têm tanto a falta de ar, a dispneia, mas têm cansaço. É como o motor, o coração não tem potência para bombear o sangue, e eles não conseguem ter uma extrema intolerância ao esforço físico. E estes sintomas também podem confundir-se com outras doenças? Como é que... É verdade, sobretudo em doentes jovens, por exemplo, é frequente queixarem-se de dispneia, e como são jovens e a insuficiência cardíaca, já vamos falar nisso mais adiante, é essencialmente uma doença do idoso, confunde-se facilmente com doença respiratória. Portanto, é frequente estes doentes, numa primeira abordagem, serem enviados, por exemplo, para a pneumologia, a pensar que se trata de um quadro de asma ou doença respiratória e não de insuficiência cardíaca. No idoso também, no doente muito idoso, os sintomas podem ser difíceis eles comunicam mal e podem ser difíceis de valorizar. A prostração, o cansaço, não são os sintomas típicos que vemos habitualmente na insuficiência cardíaca. Portanto, são basicamente as duas grandes situações. Portanto, estamos aqui a falar do fator idade. Quais são os principais e os maiores fatores de risco que contribuem para desenvolver a insuficiência cardíaca? No mundo ocidental, a cardiopatia isquémica, o infarto do miocárdio, é uma das grandes causas. E o que é que leva ao infarto? À doença coronária. A obesidade, o sedentarismo, a hipertensão não controlada, a diabetes, o tabaco. Daí que haja um grande enfoque na prevenção dos fatores de risco vascular. Em Portugal, o álcool ainda é um grande problema. As miocardiopatias ou insuficiência cardíaca, devido ao consumo excessivo de álcool, é ainda muito frequente, infelizmente. Estas são as principais causas. Depois a hipertensão, a hipertensão pode dar também miocardiopatia hipertensiva, embora haja já uma grande preocupação, sobretudo nos cuidados primários, do controle da tensão arterial, e já não é tão frequente como era, por exemplo, há 1 ou 2 décadas atrás. As miocardiopatias familiares, mas basicamente as doenças isquémicas, o álcool e a hipertensão. E quais são as opções de tratamento disponíveis
para os doentes que sofrem desta patologia? Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, as últimas 2 décadas mostraram uma evolução, eu diria, fulgurante. De facto, novos medicamentos que transformaram completamente o prognóstico destes doentes e deram-lhes mais anos de vida, em média mais 5 anos de vida, e muito melhor qualidade de vida. Portanto, fica fora desta conversa, penso eu, detalhar especificamente o tipo de fármacos, mas são fármacos que nós chamamos modificadores de prognóstico e que, de facto, conseguem, numa fase inicial, até inverter o curso da doença, sobretudo na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Na fração de ejeção preservada, tem sido mais difícil a terapêutica mostrar benefícios. Houve agora um estudo, o Emperor Preserved, que mostrou que a empagliflozina, que pertence aos inibidores SGLT2, tem benefícios em termos de diminuir mortalidade e melhorar sintomas na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Foi assim o primeiro grande estudo positivo na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. De qualquer maneira, perder peso, fazer exercício, corrigir fatores de risco, ter um estilo de vida saudável, é sempre tomar os medicamentos de forma adequada, é sempre uma forma fundamental de controlar a evolução da insuficiência cardíaca. E quais são as principais complicações que a insuficiência cardíaca pode trazer para os doentes? A insuficiência cardíaca é uma doença grave. Nomeadamente nas fases mais tardias, o que nós chamamos de insuficiência cardíaca avançada, tem uma mortalidade superior à maior parte dos cancros, que as pessoas têm muito medo. Portanto, a complicação mais temível é a morte. Claro. E isso é nas fases mais avançadas, na insuficiência cardíaca avançada. No entanto, com a terapêutica atual, nós conseguimos, e nos doentes que tenham aderência à terapêutica, que a façam e que adotem também os tais estilos de vida saudáveis, nomeadamente controle de peso, abstinência alcoólica, conseguimos dar muita qualidade de vida e quantidade de vida. A principal complicação, que é muito menos frequente do que era há 1 ou 2 décadas atrás, era, por exemplo, o doente desenvolver um quadro de edema agudo do pulmão, que fica de repente com muita falta de ar e tem que vir à urgência, ou um quadro de choque cardiogénico. Portanto, são as admissões por insuficiência cardíaca agudizada e a morte no limite, não é? Obviamente que com a progressão da doença há incapacidade funcional, incapacidade física, isso limita as pessoas, por exemplo, mais jovens, na sua atividade profissional e no desempenho da sua vida. E eu também perguntar-lhe exatamente isso, se é possível uma pessoa com insuficiência cardíaca ter uma vida normal? É possível. E nós temos muitos doentes que conseguem ter uma vida absolutamente normal, trabalhar, fazer uma vida, desfrutar da vida. Agora, isso, nós costumamos dizer que exige disciplina. Portanto, mais uma vez, é preciso tomar os medicamentos, é preciso o chamado engagement, portanto, as pessoas perceberem que a doença que têm e que têm que fazer adaptações e que o exercício é fundamental. Fazemos um grande reforço da necessidade de combater o sedentarismo. Mais uma vez, eu já disse isto hoje aqui várias vezes, porque é muito, muito importante o controle do peso e a abstinência do alcoólico. O álcool é cardiotóxico, sobretudo nos doentes com insuficiência cardíaca. Portanto, há esperança e há a possibilidade de ter uma vida normal ou quase normal, porque quem tem que tomar medicamentos, sobretudo em idades mais jovens, já não é normal, mas consegue desfrutar da vida cumprindo as regras e sendo disciplinado. Doutora Fátima, para terminarmos, gostaria de deixar mais algum conselho a quem nos ouve? Gostaria, claro. O que eu tenho estado, eu acho que sublinhar, de uma forma subliminar, desde o início, que é a prevenção. A prevenção é fundamental. Portanto, a insuficiência cardíaca previne-se. Portugal tem uma longevidade notável dentro do conjunto dos países da Europa. Somos dos países com maior longevidade. No entanto, se analisar os dados em termos de esperança média de saúde, temos das mais baixas da Europa. Isto quer dizer que as pessoas
tem que ter maior literacia em termos de saúde e de prevenir a doença, e no caso da insuficiência cardíaca há algumas regras que são básicas, e mais uma vez combater o sedentarismo, manter-se ativo, combater o excesso de peso. O álcool é um grande problema, portanto combater os fatores de risco clássicos que aparecem com a idade, a hipertensão, a dislipidemia. O excesso de peso está muitas vezes, a epidemia da obesidade que estamos a observar atualmente, muitas vezes associada a diabetes, à resistência à insulina. Portanto, a insuficiência cardíaca previne-se aí. É claro que há pessoas, há os doentes que têm as formas genéticas, não é? E não podem fazer nada. Mas 3/4 da doença conseguimos prevenir só com o comportamento. Claro. E isto é um esforço que todos temos que fazer, porque se queremos viver mais, temos que ter a responsabilidade de viver com saúde, de forma autónoma, a tentar. Tivemos agora a experiência Covid, que a grande preocupação era a sobrecarga do sistema de saúde. O envelhecimento não saudável é uma enorme sobrecarga do sistema de saúde. Doutora Fátima, muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado também a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Subscrevam o nosso canal para ouvirem todos os episódios. Obrigado.